Olá, pessoal. Chegamos ao último capítulo do livro Como Receber o Batismo com o Espírito Santo. O capítulo 7 está intitulado O Espírito Convida-me a ir. De acordo com o livro de Atos, fica claro que desde os primórdios a força motivadora da Igreja de Cristo era o Espírito Santo. Em sua imensa soberania, ele dava uma orientação para cada ocasião. A primeira igreja cristã, em total obediência, caminhava com ele. Então, encontramos Filipe, um dos diáconos, no meio de demais cristãos, pregando em Samaria. O homem eleito para cuidar das finanças, de repente tornou-se um revivalista, ou poderíamos chamá-lo de missionário. Em Atos dos Apóstolos, lemos que eles pregavam a palavra. Isso foi uma das coisas que ninguém falhou ao fazer. Aqui não era uma questão de ordenação, mas de ser cheio do Espírito e encontrar uma oportunidade para testemunhar. Talvez alguém diga, mas eles foram perseguidos. Sim, e um grande líder religioso, Saulo de Tarso, era o principal perseguidor. Ele devastou a igreja. Porém, quanto mais ele os maltratava, mais eles estendiam as operações e a igreja crescia pela força do Espírito Santo. Saulo não podia parar a igreja, mas Deus o parou. Estou certo de que aqueles cristãos clamaram para se livrarem da opressão cruel dele. Um dia, quando andarmos pelas ruas de ouro, gostaria de perguntar àqueles santos como eles oraram. Eles deveriam achar que o Senhor deixaria Saulo morrer. Eu não consigo pensar que eles oraram pela conversão de seu perseguidor, porque quando isso aconteceu, eles não acreditaram e por ano eles não foi aceito. Paulo foi o líder da multidão que apedrejou Estevão. Este foi o outro diácono que se tornou um poderoso pregador, não por ter sido eleito pela igreja ou por indicação, mas por causa do ministério que Cristo confiou-lhe e para o qual Deus o havia preparado. Ele seguiu fielmente o mestre e orou: Pai, perdoa-lhes, e Deus respondeu a essa oração. O Senhor perdoou a Paulo e colocou sobre ele o fardo do ministério que Estevão tinha. Fazendo assim, o Altíssimo o levou para o caminho de uma nova criatura. Paulo dos Apóstolos nasceu do Espírito. Sob o ministério de um discípulo humilde e ainda desconhecido em Damasco, Paulo recebeu o Espírito Santo. Ele não mais deu ordens, mas as recebeu do Espírito de Deus. O apóstolo não poderia sequer retornar para visitar aqueles que se converteram nos lugares por onde ele havia ministrado com tanto êxito. Por que não? Porque foi proibido pelo Espírito Santo. E quando decidiu tomar outra direção, ele não o permitiu. O Espírito Santo era o estrategista da igreja no intuito de alcançar o mundo inteiro. Por isso movia-se sobre toda a carne, buscando homens que se renderiam a ele, para então poder manifestar-se por intermédio deles, operando milagres poderosos e grandes obras e conduzindo homens e mulheres para Cristo. Pensemos no Espírito indo por todo o mundo. Já vimos a grande mudança que ele fez, quebrando a barreira entre judeus e gentios na casa de Cornélio. Agora, iremos para a época em que ele quebrou as barreiras geográficas, pois o evangelho tinha de ir além das fronteiras da Ásia. Paulo ouviu o chamado para a então famosa Macedônia, e isso mudou o curso do seu ministério, o da primeira igreja cristã e, consequentemente, da história. Não havia questões sobre a igreja e as missões, porque a igreja agia em todo lugar, ou seja, o Espírito Santo estava em ação por meio dela. Quando uma comunidade cheia do Espírito age, tudo é missão e tudo é igreja. Paulo e Silas foram para a Europa devido a uma revelação do Espírito de Deus. Não havia igrejas lá e eles não conseguiriam nem encontrar o homem macedônio. No entanto, não perderam tempo procurando-o, pregaram para a primeira multidão que encontraram às margens do rio.
Logo foram presos e jogados na prisão, onde foram espancados. Posso imaginar Silas perguntando a Paulo se a visão que ele teve provinha realmente do Espírito. Ele estava certo de que o Senhor os havia levado até lá? Permita-me dizer que o deixar ser guiado pelo Espírito não é garantia de que você escapará das provações e dos problemas. Ele não muda de direção, mas nos leva a todo o caminho. Em vez de se queixarem ou questionarem a orientação dada a eles ou sabedoria de Deus, os dois prisioneiros agiram como dois homens livres e começaram a louvar à noite. Eles cantaram tanto que houve um terremoto e as portas da prisão se abriram. O carcereiro e sua família foram salvos. Quão maravilhoso é trabalhar com Deus! Naquela época em que tudo isso acontecia, havia corrupção geral. Todo preceito de ordem moral era violado e os valores morais estavam em baixa. Nesse momento, a Igreja de Cristo nasceu, embora os discípulos não tivessem riquezas, posição social, prestígio, ajuda do governo ou de qualquer outra instituição estabelecida. Por si mesmo, eram companheiros fracos e impotentes, sem influência, habilidade ou educação. Não tinha nem mesmo uma casa de adoração. Os poderosos, os costumes e a opinião pública estavam contra eles. Foram acusados, insultados, perseguidos e sujeitados ao exílio e à morte. Porém, os primeiros cristãos tinham o Espírito Santo que habitava neles. Apenas com ele enfrentaram um mundo hostil e todas as forças malignas das trevas. Eles venceram e em 1970, e em 70 anos, de acordo com uma pequena estimativa, havia mais de 500 mil de seguidores de Jesus Cristo. Em outras palavras, com a força do Espírito Santo sobre a igreja, ela cresceu em quantidade mais de 4.000 vezes em 3 anos. Quase a mesma história, como a contada em Atos, pode ser escrita sobre o movimento pentecostal do século XX. Permita-me contar a história de um país que visitei recentemente, no Brasil, América do Sul, um dos maiores movimentos pentecostais do mundo, o qual se iniciou há aproximadamente 50 anos, quando missionários da América do Norte sentiram o chamado para irem àquele país. Nenhuma equipe de missões os enviou. Eles foram somente pela fé, algo considerado muito imprudente nos padrões de hoje. No entanto, simplesmente diziam que Jesus era o Salvador, o médico dos médicos, aquele que batizava com poder e o rei que voltaria em breve. Após um tempo, os milagres de cura começaram, fazendo com que muitos brasileiros se convertessem. Então, os novos convertidos passaram a falar e a pregar para outras pessoas, mas milagres ocorreram e logo o evangelho alcançou o interior e o país inteiro, onde igrejas foram estabelecidas. Devo dizer, entretanto, que esse não é o único trabalho pentecostal no Brasil. Por volta da mesma época em que os missionários chegaram lá, um irmão ítalo-americano de Chicago também sentiu o chamado. Ele foi sozinho e não sabia nada sobre o povo brasileiro. Começou com uma pessoa, depois uma família e então uma congregação. A última estimativa indicou a existência de milhões de pentecostais no Brasil. Outra incrível renovação pentecostal moderna encontra-se na Itália. Muitos achavam que esse seria o último lugar onde seria possível estabelecer uma igreja pentecostal forte. Durante uma das minhas visitas a Roma, conversei com os líderes da igreja de Waldensia. Eles me contaram que tinham trabalhado na Itália por séculos e tiveram um pequeno progresso. Disseram que, em 40 anos, o movimento pentecostal havia crescido mais do que os wandesianos em 4 séculos. Tive o privilégio de desfrutar
de algumas experiências muito marcantes na Itália em dias de tantas perseguições. Eu os vi adorando na escuridão, em porões sujos e superlotados. Após a Segunda Guerra Mundial, centenas de pequenas assembleias se espalhavam como fagulha em um palheiro por todo o país. Finalmente, sob a nova Constituição, as cortes reconheceram e libertaram o movimento pentecostal. Hoje, há boas escolas bíblicas e muitas igrejas bem construídas. Devo chamar sua atenção para um fato notório sobre o trabalho na Itália. Eles nunca tiveram um encontro em massa, pois era ilegal. De fato, muitos foram presos por fazerem reuniões domésticas. Na verdade, o trabalho obteve êxito por testemunhos pessoais, boca a boca. Novamente, eis a prova de que o Espírito Santo nunca se prendeu aos mesmos métodos ou princípios de evangelização. Quando ele atua, qualquer recurso será bem sucedido, porque o êxito não depende da técnica, mas sim do poder dele. Quando penso nisso, não posso concordar com a ideia de que as igrejas escondidas na China e em outros países tenham deixado de existir. Uma vez na China, poderosa manifestação da força do Espírito Santo ocorreram ao norte e ao sul, bem como a China Central, e por anos uma região não sabia o que tinha acontecido na outra parte daquele vasto país com milhões de pessoas. Provavelmente, eles ficaram abaixo da superfície, como na época das catacumbas. Entretanto, foi a igreja aniquilada? Não, de forma alguma. Não posso acreditar nisso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18, parte B. O Espírito Santo continua a atuar mesmo quando os missionários são expulsos. As perseguições no patrão, o reavivamento, pelo contrário, frequentemente animavam a igreja. Agora, voltemos a nossa atenção para o Congo, na África Central, em 1914. Dois jovens ingleses, William Burton e James Salter, sentiram o chamado para irem para aquele país. Tiveram de aprender a língua das crianças, porque os mais velhos fugiam dos homens brancos. Assim, ao mesmo tempo em que aprenderam com elas, eles lhe ensinavam também. Bem no início, abriram escolas, algo pouco comum naqueles dias. Pouquíssimos missionários se preocupavam com um programa educacional. Hoje é diferente. Há estabelecimentos de ensino em todos os lugares. No Congo, os primeiros colégios provaram ser outra maravilhosa estratégia do Espírito Santo. Ele sabe o fim desde o início e planeja tudo em conformidade. Recentemente, surgiu um grande e inesperado reavivamento. Sim, existem os reavivamentos dos reavivamentos pentecostais e, de fato, são fantásticos. O novo reavivamento no Congo iniciou um dia em uma escola onde a professora tentou explicar o amor de Deus para os alunos. O Espírito Santo estava trabalhando. A professora estava cheia do amor de Deus e começou a chorar. Então as crianças choraram também. De repente perceberam que os pais, os quais tanto amavam, não conheciam o amor do Senhor. Elas saíram da escola e imploraram a seus amados progenitores que aceitassem Jesus, o Filho de Deus, o qual os amava e havia morrido por eles. Aquilo que os missionários não conseguiram fazer, pregando aos adultos, as crianças conseguiram fazer por meio de testemunho. Esse reavivamento se espalhou da escola por toda a floresta. Na última contagem, ouvi dizer que em 8 meses, 506 novas igrejas tinham sido abertas. Como você encontra 506 pastores em um período tão curto. O Espírito Santo tomou a causa ao orientar os missionários para começarem com as escolas, onde o principal livro estudado é a Bíblia. Agora, os primeiros alunos cresceram e se casaram, e há salas para o ministério deles.
Isso foi no Congo, mas cada lugar tem uma história diferente para contar. Então, todas as minhas viagens ainda não encontrei um método universal, uma técnica geral ou um sistema popular por meio do qual o Espírito Santo trabalha. Ele tem diversos meios gloriosos para mais uma coisa tem de ser lembrada. Sempre o deixe agir e manifestar seus dons. Levaria muito tempo para recordar os diversos inícios das expansões pentecostais no Oriente por meio das orações cristãs. A história de Pandita Rambomai, na Índia, é conhecida por muitos hoje em dia. Há milhares de pessoas de norte a sul e em Ceilão que gostam das experiências pentecostais e o movimento abrange perfeitamente uma vasta extensão dos nativos. No início do século XX, uma família foi da Holanda para a Indonésia e logo um maravilhoso trabalho foi estabelecido. Outros partiram da América e seu ministério de estabelecer novas igrejas cristãs foi mais bem sucedido. Na época, o reavivamento se espalhou pela maioria das ilhas e o trabalho tornou-se dos nativos. Atualmente, quase toda a igreja cristã na Indonésia desfruta de um movimento pentecostal. A mensagem do batismo com o Espírito Santo foi levada por nativos e estrangeiros a toda parte dos países orientais. O Tibete e os países que fazem fronteira com a China foram profundamente tocados. Assim devemos reconhecer as ilhas do Pacífico e regozijar no glorioso reavivamento nas Filipinas e na Malásia. De fato, no século XX, o reavivamento pentecostal se espalhou por meio de cada continente e alcançou a maioria das ilhas do oceano. Portanto, permita-me dizer que nada além do conhecimento do Espírito Santo, comparável àquele verdadeiramente retratado nas páginas no Novo Testamento, teria cumprido as promessas do Senhor referentes ao Consolador, cuja vinda ocorreria após a partida do Salvador. Ele disse aos seus discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. João 16, verso 7, parte B. No dia do Pentecostes, o Consolador veio e fez todas as coisas que Jesus havia dito. Então, os discípulos souberam que o Senhor havia sido glorificado, segundo João capítulo 7, verso 37 e 38. E rios de águas vivas fluíram de seu interior. Eles ainda possuíam a essência natural do ser humano, bem como as fraquezas, mas para tudo havia uma interação constante do sobrenatural com o natural. Existia um círculo vitorioso sobre todas as coisas, apesar das perseguições, porque Deus estava com eles e neles. Verdadeiramente o Consolador tinha vindo em contraste a tudo isso. Está a incerteza que se espalha por quase todas as doutrinas modernas e experiências do Espírito Santo entre os cristãos. Dificilmente poderia ser diferente quando o batismo com o Espírito Santo é também negado por ser considerado uma crise espiritual ou também tido como uma bênção decorrente simplesmente da fé, com uma admoestação contra o emocionalismo. Coisas esplêndidas e verdadeiras têm sido faladas e escritas por líderes cristãos de nossos dias. Porém, quando o grande problema das igrejas é a fraqueza de seus membros, pouco se cumprirá até que seus membros sejam de forma verdadeira reavivados. Precisamos da salvação de cada membro, seguindo do batismo com o Espírito de cada um, resultando em um evangelista que novamente virará o mundo de cabeça para baixo. E aqui concluímos o livro. Sejam abençoados na prática desta palavra.